Estamos de volta e não sei se fui claro. Essas coisas aí são meio obscuras ou meio intrincadas. É porque entra em questões um pouco históricas, né? Mas, para mim, ficou claro, o casamento dos helenistas com cristãos para uma empreitada contra o templo. E nessa empreitada, muito provavelmente deu certo, que o templo caiu, né? Em 70 o templo caiu, né? Bom, você foi um pouco longe demais. Ué, eu já estou calculando os 40 com 30. Você foi um pouco longe demais. Não tinha caído ainda. Não tinha, mas depois... E até zombavam dos cristãos. Onde estão as profecias do vosso mestre? Olha aí que beleza. Olha que maravilha. Olha que pedra o mestre gigantesca. falou que em 3 dias reconstruiria tudo. Né? Olha que maravilha. Onde estão essas profecias? Elas simplesmente não se deram. Vejam como o mestre era um falso mestre. Era um imposteiro. Era um embustor. Marcos, que escreveu mais ou menos a essa época, teve que se esforçar para dar uma resposta. Destruirei este templo. Reiropoietos, em grego, feito por mãos humanas, reireiros, mão, e em 3 dias reconstruiu um outro, arreiropoietos, não feito por mãos humanas. Mas Lucas já podia ser bem... em que pensava Marcos? Provavelmente na igreja. Arreiropoietos, um templo não feito por mãos humanas. Mas Lucas já podia escrever com mais tranquilidade e mais comodidade. Quando virdes Jerusalém cercada por trincheiras e inimigos, sabei que o seu dia está próximo. Escrevia uns 15 anos depois Quer dizer, já da tinha destruição substrato, né, para de falar Jerusalém. Agora, a questão dos helenistas foi bem antes, foi ainda nos anos 30. Né? Porque com essa teologia antitemplária, eu estou aqui me antecipando, com esta teologia antitemplária, eles provocaram a ira dos judeus conservadores. Que prezavam pela manutenção do templo. Evidente. Óbvio, né? E surgiu uma grande perseguição. Todos tiveram que fugir, com exceção dos apóstolos. A pergunta, eu acho que fica, é por quê? Porque os apóstolos deviam representar uma outra ala da igreja. A igreja mais conservadora. A igreja não antitemplária. Não teria sido uma perseguição, digamos, contra o cristianismo, mas contra uma ala cristã já considerada progressista, por exemplo. Que fazia menos do Templo de Jerusalém. Qual dos apóstolos defendeu Estevão no seu julgamento? Bom raciocínio. Por quem ele foi defendido? Por ninguém. Os apóstolos já tinham escola de anunciatura, já eram diplomatas. Brincadeira. Até quanto as duas alas convergiam e divergiam, é diferente. Quer dizer, agora, quem estava com a razão, mais tarde se concluiu, eram os helenistas. E a comunidade de Jerusalém ficou em pé até o ano 70. Até agora, a destruição. Gozado, depois terminou. Estes helenistas, judeus, né, padre? Eram judeus. Judeus sim. Que na sua origem tiveram o templo visitado, extorquido. Essa gente aí vem de Antíoco IV, não?
lá não do entendi. passado, essa gente aí, esses helenistas, vêm lá de Antíoco IV? Esses Não. judeus helenistas? Não. Isso aí é muito Bom, anterior. É bem anterior. Porque essa gente aí, nessa época, há muitos e muitos anos atrás, tiveram o templo invadido, quer dizer, não falavam nem mais aramaico. Eles assistiram como ninguém a cultura helênica grega visitarem totalmente a cultura. Não, na Galiléia, na Judéia se falava aramaico. Não, na Judéia, mas não na diáspora. Nas diásporas, não. Bom, dependia muito da família judia, se era mais conservadora ou se era mais progressista. Havia as escolas, mandavam os filhos para escolas pagãs, dependia do tipo. Se era um tipo mais aberto ou se era um tipo mais fechado. Entendi. Não é? Agora, diversos helenistas moravam em Jerusalém. Dentre esses helenistas, alguns se converteram ao cristianismo. E os Atos falam até de uma sinagoga para os helenistas. Eles deviam ter uma sinagoga própria para ouvir a lei de Moisés na língua deles. E nós iríamos hoje na tradução dos 70. Né? E parte desses helenistas se converteu ao cristianismo e ressuscitaram aquela frase de Jesus incômoda que talvez a ala aramaicofone tivesse deixado ou tivesse havido por bem deixá-la isolada, deixá-la à parte, sem mexer nela muito. Sim. Muito bem. Bom, mas nós temos que voltar a isso Lá no capítulo 6, né? com relação a... Estevão, exatamente. Né? Aí sim, a ex professo, no capítulo... A partir do capítulo 6, onde começam as fontes antioquenas. Até aqui, as fontes que Lucas usou são todas orais, que chegaram a ele, ou, quem sabe, através de uma testemunha ocular daqueles anos 30, se ele escreveu nos anos 80, alguém de 70 anos poderia ainda estar vivo. Sim. Ou então, de segunda mão. Pessoas que ouviram de outras E que passaram, o que se teria passado naquele tempo. Só que Lucas se limitava ou estava limitado a isso que ele ouvia. Agora, e com isso realizou o começo dos Atos, pelo menos até o capítulo 5. Agora, voltando ao primeiro versículo e ao início da sua exegese, da sua teologia aqui. Caso Lucas não estivesse montado na ideia marciana, e qual que é a ideia marciana? Destruirei este templo e o reerguerei em 3 dias. Então faz sentido afirmar que Pedro e João subiam diariamente ao templo para rezar, porque naquele momento as coisas ainda não estavam esclarecidas. Eu não sei se Pedro e João faziam isto diariamente. Isto aqui é Lucas quem está escrevendo 50 anos Então, mais tarde. Caso não abracemos a teologia de Marcos. Não precisa abraçar Marcos aqui. Houve um tempo em que não havia tão nítida, ou não estava tão nítida esta separação, ou esta não mais necessidade do Templo de Jerusalém. Mas isto surgiu no seio da comunidade judaica cristã de fala grega, grecofones. Estevão é um deles. Todos os 7, que erronicamente são chamados diáconos, têm nomes gregos. Stefanos, coroa, Filipos, Filipe, amante do cavalo, e assim por diante. Agora, por que, padre? Bom, talvez não se tenha, talvez a própria exegese não tenha resposta para essa pergunta. Mas a ideia é, hoje, quando a gente visita inúmeros documentos da igreja, do magistério,
A ideia é que voltemos ao judaísmo, que entendamos que lá está a nossa Gênesis, que não há ideia de semitismo, etc. A pergunta é, por que esse desprezo pelo templo por parte de alguns helenistas? Não. Esse desprezo pelo templo culminou com a destruição do templo. Ou essa antipropaganda com o templo. E a inutilidade do templo. O templo não é mais útil. Para nós cristãos não é mais útil. Nós não fazemos ecumenismo com os judeus. Nós fazemos ecumenismo entre cristãos de diversas confissões para a unidade da igreja. Mas o que seria de nós se não fosse os judeus? Bom, mas saímos do judaísmo, não é? A igreja, as comunidades cristãs ultrapassaram os limites, ultrapassaram as fronteiras e eles ficaram com o que tinham até os dias de hoje, transformando-se num judaísmo rabínico. Agora, o que nós temos hoje não é ecumenismo propriamente dito, são bons relacionamentos. Mas isso não é ecumenismo, porque exigiria que eles aceitassem a fé cristã, né? Que eles recitassem o credo. E se o fizerem, não seriam mais judeus? Não, seriam judeus, sim, como os apóstolos, que eram judeus e eram discípulos de Jesus ao mesmo tempo, não é? Mas eles deixariam de pertencer àquela tradição israelita. A maioria não quis isto, até os dias de hoje. Nós temos que encerrar o nosso programa mais uma vez. E espero que tenha sido claro nas minhas explicações a todos. Muito obrigado e ótima semana. Num programa passado, eu, por um equívoco pessoal, falei páginas difíceis da vida. E agora eu posso explicar ao padre por quê. O nosso programa é tão simples e ao mesmo tempo tão denso que basta um versículo para a gente passar ele inteiro num único programa. A gente espera que você e a sua família tenham todos um bom domingo e uma boa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.